Olá, pessoal amável da internet. Hoje eu vim estender os conceitos daquele meu último vídeo chamado Você Conhece a Si Mesmo? Caso você tenha gostado daquele tema, teve muita coisa que ficou de fora e eu pretendo explorar essas ideias agora. Fique à vontade para chegar junto e participar da discussão. Esse vídeo acompanha um texto lá na minha página do Apoia-se e lá vai ter mais referências, livros, links. Então se você está na campanha, por favor, dê uma olhadinha no mural porque tem muita coisa legal. Para fazer isso é só acessar o apoia-se/ludoviajante e rolar a página até embaixo. Esse vídeo vai ser bem improvisado, eu anotei alguns pontos e eu vou ir disparando enquanto eu jogo esse joguinho, no qual eu controlo um pássaro e conforme eu encontro outros pássaros eu posso me transformar neles. É um jogo magnífico, afinal, quem nunca quis ser um tucano virtual? Ninguém, eu sei. Mas aí é que está a questão, se você não quer ser um tucano virtual, você pode se transformar em outro animal voador. A tecnologia é uma coisa realmente incrível. É um jogo bem tranquilo, eu vou deixar ele aqui de fundo enquanto a gente conversa. Finge que é uma live, uma fake live. Afinal, tudo na modernidade é um pouco fake. Então a gente está seguindo a tendência. Crítica social. Ok, então aqui na introdução eu apresento o tema, conhece-te a ti mesmo, e digo que esse é um dos conselhos mais antigos da filosofia. Essa frase é comumente atribuída a Sócrates, mas na verdade não foi ele que inventou. Essas palavras foram cunhadas no templo de Apolo, né? As pessoas iam cultivar esse deus e logo na entrada tinha isso escrito numa pedra, conhece-te a ti mesmo. Se eu não me engano tá lá até hoje, não tenho certeza, mas acho que sim. Esse slogan acabou sendo atribuído a Sócrates porque resumia muito bem o jeito dele de fazer filosofia, que inclusive era um jeito genial, mas ao mesmo tempo meio irritante, né? Porque Sócrates tirava as pessoas do sério. Ele pegava uma afirmação, uma que a pessoa estava muito certa que era verdade, e começava a procurar falhas no raciocínio, partindo do pressuposto que ele era ignorante. Ele só sabia que nada sabia. Então, por exemplo, ele perguntava, você acredita na existência de vários deuses? E aí a pessoa dizia, sim, eu acredito. Era uma crença comum na Grécia Antiga. E aí ele pedia para explicar, mas por quê? Por que você acredita? Ah, você sabe. E ele retrucava, não sei, me explica. E sem nem perceber, de repente a pessoa estava gaguejando, porque ela se dava conta que ela não estava tão certa dessa afirmação. Ela simplesmente estava repetindo algo que ela repetiu durante toda a vida. É um exercício interessante porque muitos dos nossos medos, preconceitos, ódios não são baseados na razão. Existe um elemento emocional envolvido. Nem sempre isso é ruim. Nietzsche, por exemplo, vai defender que esse negócio de buscar a razão o tempo todo é superestimado. Nem sempre você precisa fazer um TCC para explicar por que você pensa o que você pensa. Às vezes você tem todo o direito de só sentir, confiar na sua intuição. Só que Sócrates não está satisfeito porque ele pensa, poxa, a gente tem uma máquina incrível na nossa cabeça, que é o cérebro humano, e a gente acha que está no controle. Mas será que estamos realmente? Como a gente pode ter certeza? E essa questão se tornou ainda mais importante no nosso tempo do que no tempo de Sócrates, porque com a ascensão da internet você tem um exército de profissionais doidos para saber como prender a sua mente na frente de uma tela. Ou seja, ou você se conhece ou alguém faz isso para você. E no mundo moderno vale tudo para prender a sua atenção, inclusive brincar com as suas emoções. Aqui dá pra gente fazer dois links, um com o último especial do Bob Burnham e outro com o livro Admirável Mundo Novo, do Huxley. No caso do Bob Burnham, você pode assistir ele na Netflix, é um comediante genial. E no último especial ele escreve uma música chamada Bem-vindo à Internet. Could I interest you in everything, all of the time? A letra diz assim, posso te interessar em tudo, o tempo todo? Um pouco de tudo, o tempo todo. A apatia é uma tragédia, o tédio é um crime. Me deixa te oferecer tudo o tempo todo. Vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser ouvir o resto. Essa música basicamente faz uma personificação da internet, quase como se ela fosse uma vilã daqueles filmes de animação, e que é um vilão bem carismático, e ele te oferece uma coisa incrível, mas pelo tom você percebe que existe um porém.
Essa figura claramente não está interessada no seu bem-estar. Ela está te fazendo uma proposta irrecusável, mas ela quer algo em troca. E aqui é onde a gente pode fazer um paralelo com o livro do Huxley, Admirável Mundo Novo. Esse é um livro muito à frente do tempo dele. Foi escrito em 1930, uma época extremamente caótica. Guerra, fome, pandemia. Anos depois teríamos a ascensão do nazismo com a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, era um climazinho de morte. As pessoas se olhavam em volta e se perguntavam: qual será a próxima merda que a humanidade vai fazer? Qual será o próximo regime autoritário que vai tentar comer o nosso... E Huxley tem uma sacada maravilhosa, porque no meio dessa cortina de fumaça, de medo e opressão, ele consegue enxergar o futuro, ele consegue imaginar uma coisa ainda pior. Ele se pergunta: e se em vez de dominar o ser humano pela violência, alguém fizer o caminho inverso, dominar a humanidade através do prazer? Imagina um mundo onde você não é necessariamente feliz, mas você tem a ilusão de ser livre e muito conforto. Num mundo como esse, fica difícil revoltar, porque claramente tem alguma coisa fora do lugar, mas não é tão fácil determinar o que. Na verdade, você é condicionado a apontar o dedo para si mesmo, porque olha em volta, tem um monte de gente feliz, realizada. Se você não se encaixa num mundo como esse, a culpa só pode ser sua. Então trate de se entupir de remédios, colocar um sorriso no rosto e se encaixar, porque esse mundo feliz não vai parar por sua causa. Enfim, então temos esse livro escrito há 90 anos, que meio que já previa um modelo de manipulação muito mais eficiente que a violência. E é difícil não traçar um paralelo com o mundo que a gente vive hoje. Porque, claro, a internet é maravilhosa. Imagina viver sem poder assistir vídeos de tratores versus caminhões. Seria muito triste. Mas existe um preço que a gente paga. E aí que tá a sacada da música do Bob Burnham. É um preço tão sutil que às vezes a gente nem percebe que tá pagando. Por exemplo, imagina uma criança de 15 anos que tá formando sua visão de mundo. Esse guri tá lá assistindo o gameplay de Minecraft quando o algoritmo faz a segunda associação. Você gosta de games? Já sei, vou te recomendar 10 canais de caras brancos que odeiam mulheres. Por que eu vou fazer isso? É porque tá nos meus dados, o conteúdo deles tem tudo a ver com games e as pessoas assistem, então deve ser alguma coisa boa. Então esse jovem começa a formar a visão de mundo dele sob essa influência e o algoritmo tá cagando pro efeito disso. Na verdade ele tá cumprindo a função dele, recomendar conteúdo engajante. E quem engaja mais? Uma palestra sobre os efeitos do aquecimento global ou um cara mitando porque foi cancelado? Ou seja, quanto mais uma figura é escrota, mais ela tem chance de viralizar, porque você tem toda uma rede financiando e incentivando esse comportamento. Um defensor ávido da liberdade de expressão poderia argumentar: ora, as pessoas são livres para consumir o que elas querem, o que a gente vai fazer? Censurar as opiniões ácidas? Esse não deveria ser o caminho. E assim, supondo que essa pessoa diga isso de boa fé, o que raramente é o caso, que normalmente quem diz isso é um relativista safado, mas supondo que ela diga de boa fé, isso daria uma bela discussão filosófica. A resposta com certeza não é preto e branco. Mas, para a gente resumir e chegar numa conclusão prática, basta observar o que aconteceu com o nosso país. O bolsonarismo é uma cria das redes sociais. Um belo exemplo de como liberdade sem responsabilidade é suicídio. É claro que as pessoas deveriam ser livres para se expressar, mas quando você monta um sistema onde o lucro está acima da ética e gente criminosa e narcisista é favorecida porque produz conteúdo extremamente estimulante, aí nós temos um problema. Ciência, democracia, meio ambiente, tudo isso colocado em risco. E para quê? Para favorecer uma minoria de ricos, filhos da puta. Enfim, me estendi um pouco, desculpa. Voltando pro tema, conhece-te a ti mesmo. Mas é bom a gente falar, porque tá tudo interligado. E aqui a gente pode puxar um gancho com a segunda parte do vídeo, quando eu introduzo Heidegger e o Dasman, a voz da cultura. Tem uma frase muito interessante da Lisa Feldman, que é assim, ela é neurocientista. É preciso mais de um cérebro para formar uma mente humana. A consciência humana é tão dependente de outras consciências que existe uma janela no tempo da criação de uma criança que é irreversível.
Se você não ensina coisas como linguagem, conceitos, lógica, até uma certa idade, a pessoa simplesmente perde a capacidade de desenvolver. Tem até um caso bastante triste de uma garotinha chamada Ginny, se eu não me engano. Ela foi criada num quarto completamente escuro até os 13 anos de idade. O pai dela era um pedaço de merda abusivo. E aí quando foi feito o resgate, ela não conseguia falar, também não conseguia aprender a falar. E a visão dela só conseguia focar em objetos a 3 metros de distância, que era o tamanho do quarto onde ela foi criada. Ou seja, o desenvolvimento do nosso cérebro está muito ligado à nossa infância. Cientificamente, há uma razão para isso. Nossa espécie tem um dos maiores períodos de maturação entre os mamíferos, e isso está diretamente relacionado à nossa inteligência. Ao contrário de outros animais que já nascem sabendo o que fazer, nosso cérebro vem ao mundo de uma maneira incompleta. A gente precisa dos nossos pais, da nossa família, a gente precisa do outro para se desenvolver. Isso gera um efeito muito interessante que às vezes a gente esquece de considerar. Não importa o quanto você se sinta só, aquilo que você chama de eu nunca existe sozinho. E aí tem um jeito de ilustrar isso, que acabou não entrando no vídeo principal, mas eu acho maravilhoso, que é assim, o eu é uma subtração, ele não existe como uma coisa sólida, e sim como uma figura que emerge de um espaço negativo. Por exemplo, observe essa imagem. Tá passando o Will na rua, calma aí. Will. Ele faz... É um guardinha, eu sempre acho engraçado esse guardinha. O que ele faz, né? Se tiver, assim, se ele encontrar um bandido, eu não acho que ele tem arma, ele só faz o Will na moto. Eu nunca vi ele pegando ninguém. Enfim, voltando aqui pra onde é que eu tava. Observe. Pera. Por exemplo, observe essa imagem. Para todos os efeitos, tem um quadrado aqui, mas ele é uma propriedade emergente. Se eu mexo no que está em volta, isso desfaz o quadrado. Ou seja, de certa forma, essa figura é uma ilusão, porque ela não está aqui, mas ela não deixa de ser real, porque o nosso cérebro percebe. Acontece uma coisa muito parecida com o nosso conceito de eu. Você tem escola, família, cultura, governo, e no meio de tudo isso, o eu emerge, ele se forma. Para todos os efeitos, ele é real, mas se você tira essas coisas, a ilusão se quebra. Por exemplo, digamos que a gente pega uma borracha e apague o planeta, as cidades, as pessoas, o universo. De repente fica só você num espaço branco absoluto. Quem é você nesse lugar? Sua família não existe, não tem o que fazer, nem o que comer, não adianta chorar, nem gritar, não tem ninguém para te ouvir. Para todos os efeitos, nesse momento você é nada. Agora vamos imaginar um cenário menos drástico. Digamos que a gente te coloca numa ilha deserta. Não tem tecnologia, nem civilização, mas tem comida e alguns recursos. Quem é você? Nesse momento, você é um animal. Dane-se seu diploma, seu dinheiro, seus valores. Nesse momento aqui, só uma coisa interessa: se manter vivo. Quando a gente traduz isso para um cenário real, fica fácil ver na prática. Por exemplo, quando um avião cai e não tem o que comer, é comum os passageiros comerem as outras pessoas, né? Acontece o canibalismo. Porque aquilo que aquela pessoa era, o status dela na sociedade, não interessa naquele momento. É uma situação drástica, ela só quer sobreviver. Então perceba que o eu é muito dependente do contexto. Por isso Sartre diz que não é algo que você descobre, e sim algo que você cria. Isso seria uma contraposição àquela noção de a gente vê esse mundo com uma missão, um propósito. Você precisa encontrar o seu verdadeiro eu. Sartre vai dizer que não é nada disso. Você é uma entidade infinita. Will de novo. Tá passando na rua. Não sei se vai dar pra escalar. Tchau, Will. Eu vou perder o trem de raciocínio mais uma vez. Onde é que eu tava? Assim. Eu tenho uma missão. Preciso descobrir o meu verdadeiro propósito. Não, Sartre vai dizer que não é nada disso. Você é uma entidade infinitamente complexa que está sempre mudando e sendo influenciada pelo ambiente. Basta imaginar como seria se você tivesse nascido em outra cultura. Por exemplo, uma família tradicional na Índia. Muito provavelmente você teria outras visões sobre dinheiro, casamento, o que é sagrado, o que não é. E aí, o que Sartre está sugerindo é que se você não estiver feliz com quem você é perfeitamente possível superar isso.
porque o processo, a criação do eu não é um processo determinístico. Ainda que você tenha sido criado num contexto tóxico, cheio de traumas e ideias distorcidas, nunca é tarde para você assumir as rédeas do seu cérebro e criar a sua própria versão do eu. E aqui é onde eu acho curioso, porque nesse sentido, Sartre é um grande otimista, especialmente quando a gente compara ele a pensadores mais modernos. Por exemplo, quando você pega Yuval Harari, o autor de Sapiens, Homo Deus, etc. Ele parte do mesmo princípio. Aquilo que a gente chama de eu é uma ilusão, um fruto do contexto. Só que ele é muito menos confiante no nosso potencial de superar isso, chegando ao ponto de questionar se a humanidade realmente tem livre-arbítrio. E assim, os argumentos dele são bons, porque basicamente ele só pede pra gente olhar em volta. Olha o que a internet fez com as pessoas nos últimos 10 anos, num país como o Brasil. Quanta gente querida você admirava, gente que você considerava inteligente. E mesmo assim você viu essa pessoa caindo feito um patinho num discurso emocional baseado em ódio, ignorância e medo. É uma coisa tão complicada que o próprio Heidegger, o cara que criou o Das Man e passou a vida escrevendo sobre isso, caiu na ladainha de Hitler. Ele olhou para o nazismo e pensou, a mídia claramente exagera, né? Esses caras só querem melhorar a Alemanha. Pelo menos eles são honestos, falam o que pensam. Então o ser humano é um bicho complicado, é muito fácil a gente ser influenciado pro lado errado das coisas. E o Harari lembra que isso também vale para as pessoas exaustas. Se você passa o dia na internet se comparando, sofrendo, se indignando com notícias terríveis, você também é uma peça nesse tabuleiro, porque o sistema se alimenta da sua decepção. E é claro, ele não diz isso para culpar a vítima, mas é para fazer a gente questionar, peraí, o que eu estou fazendo com o meu cérebro? É justo as coisas que eu tenho feito a minha mente passar? Só fazer um pequeno parênteses dentro do parênteses. Luninha, dá um oi pra câmera, meu amor. Dá um oi pra câmera. Você não quer dar um oi pra câmera, não? Enfim, essa questão do se temos livre-arbítrio e do impacto da internet sobre a nossa mente, o Yuval Harari fala disso em Homo Deus, mas principalmente nesse outro livrinho chamado 21 lições para o século XXI, né? Porque a obra dele basicamente se divide. Sapiens ele fala sobre o passado, Homo Deus ele fala sobre o futuro, e nesse aqui ele vai focar no presente. Então, se você se interessa por essa questão dos algoritmos, da ascensão do conservadorismo em vários países, como isso afeta a nossa saúde mental, eu recomendo bastante esse livrinho aqui. Vou deixar o link na descrição com desconto. Quando alguém clica, ajuda o meu trabalho. Então, muito obrigado. Bom, pra fechar, eu só queria comentar um pequeno erro no final desse vídeo. E, meu Deus, que ódio, porque foi por uma palavra, eu errei por uma palavra. No final eu digo que a voz do Das Man não é você. E pra notar isso é só reparar que quando ele fala tem alguém ouvindo. Você é quem percebe a voz. Essa conclusão não tá necessariamente errada, mas eu podia ter elaborado melhor, porque o Das Man é você sim. Uma coisa que mora na sua cabeça e tá sempre influenciando suas decisões, é claro que é você de certa forma. O que acontece aqui, na verdade, é uma limitação da linguagem, algo que Schrödinger já tinha tentado ilustrar lá com o experimento do gato, tá vivo e tá morto ao mesmo tempo. A física quântica é cheia desses cenários que, quando você vai colocar em palavras, fica parecendo absurdo. Isso acontece porque existe um limite para a linguagem humana. Então, quando você tenta colocar em palavras uma coisa como o funcionamento de micropartículas, ou então as subdivisões da consciência humana, tudo isso é tão abstrato que o que a gente está fazendo é quase poesia. Não se trata de uma descrição objetiva, é uma aproximação. O Das Man é e não é você ao mesmo tempo. É porque compõe uma parte fundamental da sua consciência. Não é porque você pode e deve questionar essa voz. E aí a gente pode puxar um gancho com a própria formatação dessa frase. Conhece-te a ti mesmo. Perceba que há uma redundância aqui. O sujeito da frase foi duplicado. Podia ser só conhece-te. Ou então, conhece a si mesmo. Mas não, é conhece-te a ti mesmo. Você duplica sua consciência. Uma voz fala, e ela é você.
Outra voz questiona, e ela também é você.